Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 25 de setembro. Estamos iniciando a primavera e já na reta final do ano. Nossa, parece que passou rápido, né? Pelo menos é a minha sensação. O computador do Gesimar ainda não está pronto. A peça está chegando, é uma peça bem específica, não é fácil de achar. E enquanto ela não chegar, a gente vai modificar, né, o culto de quarta, teremos uma reflexão e depois, quando tudo se normalizar, teremos louvores, outros vídeos e tudo mais. Então, em breves minutos, vamos refletir sobre a palavra do Senhor, vamos trazer alguns anúncios e vamos seguindo aí a nossa jornada diária. Como vocês sabem, iniciamos campanhas de missões nacionais. Aqui, ó, Jesus transforma. Essa camiseta bonita, de um tema que nós conhecemos muito e uma verdade absoluta de que só Cristo que nos salva, só Jesus quem nos transforma, quando Ele nos faz renascer, nascer de novo e vivermos uma vida de abundância na presença dEle. No dia de hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre a nossa trajetória na vida. Nesses últimos 30 dias, nós sepultamos 3 irmãs em nossa igreja. A irmã Laide, que faleceu com 84 anos, a irmã Terezinha, já na casa dos 90, e a irmã Marina Ximenes, que foi sepultada ontem, já com 80 anos, também com uma luta grande de saúde, de enfermidade. 3 mulheres de uma geração que está indo embora. Mulheres que viveram um tempo de muitos desafios, de muita luta, e elas conseguiram trabalhar, elas se casaram, elas tiveram filhos, elas foram profissionais, como mulheres cristãs se dedicaram na igreja a servir o Senhor Jesus com seus dons e talentos em tempos específicos, em nossa igreja, como também em outros lugares. Diante do cenário da fragilidade da nossa vida, por que muitas vezes o ser humano é tão vaidoso, é tão arrogante? Ele esquece que é finito, ele esquece que um simples vírus pode matá-lo. A gente sabe que é por causa do pecado que habita em nós, e mesmo sendo cristãos, ele continua habitando em nós, porém, nós temos poder, autoridade que vem do Espírito Santo, de neutralizar, de impedir que esses desejos carnais aflorem ou dominem a nossa vida. E Jesus veio para transformar o nosso caráter. Mas sabemos que é uma batalha que travamos diariamente. A palavra do Senhor diz isso, que o Espírito milita contra a carne, ou seja, o nosso ego, e o nosso eu contra o Espírito. Então, nessa breve reflexão, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nós vamos encontrar Jesus ali ensinando, falando com os seus ouvintes, com os seus discípulos. Em determinado momento, quando Jesus falava, ele fazia uma crítica muito grande ao farisaísmo, aos fariseus, e ele dizia assim, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que é hipocrisia? A pessoa viver aquilo, demonstrar aquilo que não vive. Ela cobra, ela mostra para as pessoas, mas na prática ela não vive aquilo. Então Jesus é muito crítico, né, nesse sentido. Nós vamos encontrar Jesus falando de como nós somos importantes. Fala assim, observai a criação, observai as aves, as flores, não estejam ansiosos. E a ansiedade hoje tem sido a marca da pós-modernidade. As pessoas estão doentes, as pessoas estão trancadas dentro de suas casas, os consultórios dos terapeutas, dos psicólogos estão lotados. E como é que a gente tem exercido a nossa fé? Jesus vai dizer que não adianta a gente ficar ansioso, porque nós não vamos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Côvado é uma medida de 48 centímetros que tinha no tempo de Jesus. Não vai adiantar nada. Pelo contrário, a ansiedade diminui a vida das pessoas. Diminui a saúde, diminui o humor, diminui a alegria e tantas outras coisas. Em determinado momento,
chega um homem e pergunta para Jesus: ah, mestre, o meu irmão não quer dividir comigo a herança e tal e tal. Jesus fala assim: homem, quem sou eu para ser o julgador disso? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas mais simples viam nos mestres, nos rabinos, pessoas que ajudavam a resolver questões. No entanto, Jesus não veio para isso. E aquele homem, de alguma forma, queria uma palavra de Jesus puxando sardinha para o seu lado. Muitos tentaram fazer isso. Só que Jesus era Deus, conhecia a sua criatura, não caía nessas armadilhas, né? E às vezes tem pessoas que vêm até nós, né, como pastores, líderes, querendo que a gente ajude a resolver algumas coisas. Todas as coisas que precisamos resolver na nossa vida é baseado em princípios e valores da palavra do Senhor. E como vocês estão cansados de me ouvir falar, eu não sou nem babá, nem delegado de ninguém. Eu sou pastor, cuido das ovelhas de Cristo, aquelas que querem que eu cuide. Eu ensino, eu prego, aconselho, estou sempre disponível, mas sem sair da minha rota da qual eu fui chamado. Diante desse evento, então Jesus conta uma parábola bem pequena, que a gente chama do rico insensato. Desse rico que fez o quê? Ele trabalhou, a sua plantação, seus negócios frutificaram, cresceram, ele fez novos celeiros, ele armazenou muitos produtos, grãos, enfim, dentro do contexto agro daquele tempo, e ele disse para si mesmo, né, para sua alma, regala-te, aproveita, tá tudo aí, não se preocupe com nada. Na parábola, então, Deus entra, e Deus diz assim: louco, hoje pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? E ele termina dizendo: onde está o nosso tesouro? Ali, né, está o nosso coração. Nos dias de hoje, quanto mais vivemos no mundo, temos observado que o ser humano cada vez mais é materialista, ele é consumista. Temos visto a ganância das pessoas. Vocês estão acompanhando os noticiários aí desses empresários que têm esses jogos eletrônicos, esses bets, apostas, empresária, agora está envolvido em um cantor famoso, pessoas que vivem nas redes sociais, irmãos, ostentando. Então, se esse rico que Jesus falou aqui estivesse vivendo hoje, ele estava aí como muitos, mostrando a sua Ferrari, a sua mansão, a sua lancha, relógio de marca, essas mulheres na sensualidade, mostrando os seus seios enormes, né, toda botocada de cirurgia, seus corpos esculturais, vestidos, joias. Nada disso tem a ver com o reino de Deus. Quando nós refletimos sobre a vida, a nossa fragilidade, e trazendo à memória essas três irmãs que já não estão mais conosco, estão diante de Deus em outra dimensão, como eu e você estamos administrando as nossas vidas? Quando nós pensamos nessa parábola de Jesus, nós temos temas interessantes sobre a própria ganância, que é pecado, a avareza, que é pecado. A única divindade que Jesus cita no Novo Testamento é Mamon, que você não serve Mamon e ao Senhor, você não serve as riquezas. Quando nós pensamos nessa questão do dinheiro, ele precisa ser nosso servo. O dinheiro é só meio, ele não é fim. Mas quantas pessoas nós conhecemos que elas se valem em cima daquilo que conquistaram, que elas conquistaram? Que Jesus está ensinando aqui que Deus é o provedor de todas as coisas, que nós podemos ter. Aqui nós não encontramos Jesus desestimulando ninguém. Só que a propósito da pergunta que o homem fez, muitas vezes os recursos, as heranças e tudo que possa ter, gera desunião, contenda entre as pessoas. Insensatez. Ou seja, quando nós olhamos para essa simples parábola de 2, 3 versículos, nós não encontramos no texto em nenhum momento que esse rico tenha falado que estava com muito dinheiro e que ele convidou as pessoas para um banquete, que ele estava com a sua família. Ele só falava de si mesmo, da sua própria alma.
mas o texto vai dizer louco. As pessoas, irmãos, por causa da avareza, da ganância, entram no caminho da loucura. Nós encontramos isto. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Muitos, por causa da avareza, se perderam na fé. Quando nós olhamos para essa pequena parábola, a gente precisa entender que os recursos que Deus nos dá, Ele nos dá para que nós possamos fazer com que o reino cresça, fazer com que a igreja cumpra a sua missão na terra de proclamar Jesus. Nós temos que entender que a solidariedade, a generosidade fazem parte da nossa agenda, a compaixão. Então, o que adianta nós termos recursos, ficarmos guardando recursos somente e não vivermos a vida com outras pessoas? Algum problema de juntar um dinheirinho, ter uma caderneta? De forma nenhuma. Algum problema de pagar uma previdência privada? Nenhum problema. Você tem um veículo, tem um imóvel? Nenhum problema. O grande problema, você fazer um pé de meia para sua aposentadoria? Também não. A gente só não sabe se vai estar lá, mas a gente pode juntar alguma coisa. Porém, a gente precisa entender que muitas vezes, no afã de ter uma vida tranquila, nós esquecemos das pessoas que estão à nossa volta. Por causa de trabalhar muito, muitos pais, mães, não veem os filhos crescerem. E não é porque somente nós vivemos num país pobre que a gente tem que lutar muito, não. Tem gente que exagera muitas vezes. Tanto no ambiente dos mais pobres, da classe média ou dos ricos. Outro dia eu estava vendo um vídeo, sobre sucesso. Aí perguntaram para um homem já idoso e rico. Ele falou assim: o que significa sucesso para você? Ele respondeu assim, muito sabiamente: é os meus filhos quererem estar comigo. Eu achei aquilo tudo muito bonito, porque tem muitos pais que se afastaram dos filhos e às vezes estão na velhice, estão idosos, até com recursos, mas não tem ninguém na casa. Eu conheço pessoas assim. Conheço. Constrói uma boa casa, tem casa de praia, mas não convida ninguém, né? Às vezes tem uma outra propriedade, mas ele só quer ostentar, mas não divide as coisas. Eu tenho 3 carros na garagem, mas não tem ninguém para andar. Se dedicam, trabalham pra caramba, nossa. Quando chega na época de aproveitar, estão doentes. Gastam tudo com remédio, não tem ânimo. Às vezes vem uma depressão porque não soube administrar o trabalho. Eu não sei se você que está me ouvindo é jovem, é adulto ou idoso, talvez as 3 classes de faixas etárias, mas sempre é bom buscarmos sabedoria para mudarmos alguma coisa. E Jesus nos ensina que tudo que nós conquistarmos ficarão aqui. O que importa é a nossa alma, que vai voltar para o Criador, como diz lá em Gênesis. Não é isso? Então, quando nós pensamos nisso, se Deus falar para você agora, louco, hoje pedirão a tua alma, o que tens preparado? Para quem será? Estamos preparando para o Senhor? Para vivermos com Deus? Ou fazermos um monte de coisa que as pessoas vão desfrutar? Vão até brigar depois, que você nem vai ver porque a gente não pode levar nada. Caixão só vai o corpo e uma roupinha lá, dependendo do gosto da pessoa. E que daqui a 3 anos o corpo vai ser exumado, só vai ter osso. As roupas vão ser deterioradas. E poucas memórias às vezes. Precisamos então, olhando para esse texto de Lucas 12, fica aí uma sugestão para você ler, e depois Jesus vai falar, depois disso vai falar sobre a questão que envolve se preocupar verdadeiramente com o que é importante. Aí ele vai dizer assim: busca o reino em primeiro lugar, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que essas coisas, o pão, a roupa, a vida. O que Jesus está falando, não deixe de viver para ter um carro muito potente ou para querer ter uma casa maior do que as dos outros. Se Deus te deu talentos, recursos, conhecimento,
riqueza, ou que seja, aproveite, divida com as pessoas. Mas pastor, nós somos nossas igrejas, todo mundo é pobre, Brasil um país pobre, é verdade. Mas vou te dar um exemplo. Talvez você tenha um salário de 5 mil reais. Você não é rico com 5 mil reais. Mas de repente tem pessoas na sua família que vivem com um salário mínimo. Então, de certa forma, você é rico na sua família. Você pode, dependendo das circunstâncias, ajudar alguém. Quando eu falo, e Jesus está falando, não é para você rasgar dinheiro, nem ficar jogando dinheiro para os outros, de forma nenhuma. É para investir na vida das pessoas. Saber que a nossa vida aqui é transitória. Então, nós precisamos saber como é que vamos administrar tudo isso. Outro dia também, ouvindo um professor, ele falou que nós temos 3 coisas importantes na nossa vida que precisamos saber administrar: tempo, dinheiro e conhecimento. Então, os 3 precisam de si. Se você souber administrar o seu tempo, como nos ensina a palavra do Senhor, nós tomaremos decisões, aproveitaremos os ciclos da vida. Está vendo aí as flores voltando, as amendoeiras que tem aqui em frente na minha rua, que durante o inverno sujaram a rua toda, com aquelas folhas amarelas, né? Agora já estão todas verdinhas, daqui a pouquinho vem as amêndoas, as flores. Tempo, administrar o tempo, as fases da nossa idade. Ele fala de dinheiro. Dinheiro é bom, os recursos são bons, nós precisamos dele, mas precisamos saber administrar como mordomos de Cristo. Isso envolve sermos dizimistas fiéis, investirmos em missões, em obras sociais, sempre com moderação e equilíbrio. E o outro estágio é o conhecimento. O que Jesus sempre dividiu com os seus discípulos. A gente olha para os evangelhos e vamos ver Jesus sempre dividindo o conhecimento. E quando ele subiu aos céus e o Espírito Santo desceu e a era da igreja começou, o que mais o Espírito Santo faz na minha vida e na sua é nos ensinar, é nos dar conhecimento. E essa palavra aqui, as sagradas letras, as sagradas escrituras, é o nosso manual, ela é o nosso manual. Tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem meditado nas coisas de Deus? Medite. No livro de Tiago, para terminar a nossa reflexão, ele fala sobre que nós somos como um vapor, somos como a nuvem. Então, quando você disser que vai a algum lugar comprar ou vender, devemos dizer o quê? Se Deus quiser, se Deus permitir, iremos, voltaremos, compraremos, venderemos. Mas se Ele não permitir, não faremos nada. Amém? Que nessa noite ou nesse dia que você ouve essa reflexão, convido você, encorajo você a depender única e exclusivamente do Senhor. Cuide bem da sua vida, cuide bem da sua família, cuide bem da sua igreja, PIB de Cascadura, se você é membro ativo, ou de outra comunidade de fé da qual você faz parte. Amém? Lembrando que a gente está em campanha, você pode fazer oferta através do Pix, que você já conhece, não é? Você que é membro da igreja, temos desafios orçamentários, mas Deus tem honrado todas as coisas. E aproveito aqui para a gente fortalecer a nossa agenda, tá bom? No sábado de manhã, irmãos, de 9 a meio-dia, teremos o 2º módulo da Escola de Líderes. Pastor Renato vai falar sobre profetas, o ministério profético no Antigo Testamento. Depois nós vamos entrar na história do cristianismo. Se você puder, faça um esforço. 3 horas, mais conteúdo, tira dúvidas e tudo mais. Ok? À noite teremos um recital às 18 horas da nossa escola de música, da escola de canto. É a nova música coral da nossa igreja, adolescentes, jovens, homens, mulheres, adultos. Uma nova visão, um novo repertório, e a galera está aprendendo. Então eu queria convidar você a participar. Ah, pastor, não sei cantar, sou taquara rachada, minha voz é assim. Não, procure a Rose, temos um outro irmão também que é professor que está ajudando. Todo mundo aprende a cantar, a usar suas pregas vocais de forma educada. Então faça parte. Venha às 18 horas, depois vai ter um momento de comunhão, traga convidados. É a nossa igreja seguindo em frente, amadurecendo e buscando
mais e mais excelência. No domingo de manhã, além do EBD às 9, a gente vai ter a CIA Logos, a Companhia Logos, companhia de teatro, com a peça Semeadores. Organize a sua agenda, traga convidados, é sempre muito bom, eles são maravilhosos na arte do teatro. Depois teremos almoço na igreja, estaremos juntos conversando ali, batendo papo, apenas R$20, almoço, sobremesa, salada, olha que coisa boa, tá bom? Então a gente vai caminhando um dia de cada vez. Uma comunicação convencional é que está havendo uma transição na liderança da Convenção Batista Brasileira. Então o pastor Fernando Brandão foi convidado para ser o novo diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, que representa todas as nossas igrejas, que são 14 mil igrejas com 2,5 milhões de membros, ok? Ele então vai sair da Junta de Missões Nacionais, onde ele ficou 15 anos. Ele fez uma revolução na Junta de Missões Nacionais. Mas Deus colocou no coração dele, e a nossa convenção está precisando, e agora precisamos orar para um novo pastor que vai assumir a Junta de Missões Nacionais com a mesma visão, né, de novos desafios para o nosso país. Então, nas suas orações, ore pelos pastores, pelos missionários, irmãos, pelos projetos. Temos desafios enormes nessa grande nação que nós amamos tanto, né? E como a gente canta, né? Salve Deus, a minha terra, né? A nossa terra do Brasil. E assim a gente vai seguindo em frente. Ok? Um grande abraço, fique na paz e até lá!